Fala pessoal da BAPFox, esse é o curso online gratuito, onde nós vamos dar um pequeno overview aí sobre como é o ABAP, como ele se situa, é um start inicial. E se vocês gostarem, por favor se inscrevam no curso, que vai dar um nível absurdamente aprofundado para realmente colocar vocês no mercado e se sentirem seguros aí em atuar como ABAPs, legal? Então, vamos colocar a senha que nós colocamos na instalação, na primeira aula. Para a gente entrar aqui no Windows, vamos iniciar o servidor do Minisap. A senha também é a mesma lá do primeiro vídeo, onde instalamos o Minisap. Ele vai passar um tempo até ficar amarelo e depois verdinho. Plim! Olha que maravilha, ficou verdinho. E no primeiro vídeo, eu ensinei como acessar o Minisap, instalando ele na máquina virtual, mas acessando ele através do SAPGUI de fora da máquina virtual. E isso facilita muito a aprendizagem, porque você não vai ter que ficar entrando e saindo da máquina virtual, que pode ser um problema. E você acessa direto do seu host. No caso, eu vou acessar direto aqui do meu Minisap, só para acelerar a minha gravação aqui. Mas vocês podem iniciar da mesma forma que terminamos a primeira aula, legal? Então vamos logar aqui. Legal, entramos aqui no ambiente. A primeira coisa que a gente vai brincar é navegar um pouco. Vamos começar já fazendo um pequeno report, que a gente vai navegar um pouco no que é o repositório de dados e como funciona toda a estrutura de dados do mundo SAP. Vamos iniciar aqui colocando barra SE38. Vamos só colocar SE38. SE38 é uma transação, certo? A transação é como se fosse um apelido para um programa no SAP. Então vamos colocar aqui SE38. E esse apelido levou a gente para esse programa que se chama o ABAP Editor, que é onde nós começamos a realmente desenvolver qualquer programa na linguagem ABAP. Os programas, quando estamos começando, na verdade todos os objetos que são criados pela SAP, eles são criados com todos os nomes, menos dois particulares, menos duas letras em particular, que definem os objetos que são criados pela SAP e os objetos que são criados pelos outros usuários, pelos clientes, que são os programadores e quem está desenvolvendo dentro do mundo SAP. Nós começamos com Y ou com Z, se são esses programas de cliente. No caso, nós somos um cliente da SAP e se quisermos desenvolver algo de fora do standard, de fora com que a SAP já coloca à disposição, a gente tem que começar com essas letrinhas. Então, por exemplo, se eu quiser criar um programa report underline 001 e dar um create aqui, ele vai aparecer uma telinha para mim solicitando uma chave para esse objeto. Por quê? Porque ele está tentando criar um objeto como se fosse um objeto SAP de desenvolvimento, um objeto criado pela própria equipe da SAP. E não é o nosso caso. Então a gente tem que cancelar aqui e colocar, por exemplo, Y-Report 001. Aí ele vai aceitar, porque começando com Y, foge de toda a cadeia de caracteres standard, legal? Y ou Z. Um título do nosso report, primeiro programa ABAP, certo? Todos os objetos da SAP necessitam de um title. Então a gente descreve o que o nosso objeto vai fazer. E o tipo, vamos colocar aqui programa executável e vamos salvar. Essa outra telinha, ele vai pedir para a gente um pacote. Quando nós estamos desenvolvendo na SAP e todos os objetos da SAP, eles são agrupados em pacotes de objetos. Isso facilita desenvolvimentos
e também para movimentar desenvolvimentos dentro do ambiente. Então, se a gente estiver fazendo uma aplicação nossa, por exemplo, de nota fiscal, nós criamos um pacote de nota fiscal que vai encapsular todos esses objetos. Isso funciona para deixar hierárquico os níveis de objetos e deixar mais organizado. No caso, vamos colocar um objeto que ele é local. Local quer dizer que o objeto não vai ser transportado para nenhum outro cliente. A gente quer que ele fique só na nossa máquina. Então vamos colocar aqui como local object. Você deseja ler? Não quero. Maravilha. Então aqui começamos com o nosso report. Aqui nesse label aqui, ó, ele identifica se o programa está ativo ou inativo. Programa ativo é o programa que já foi verificada a sintaxe e ele está pronto para ser executado. Inativo é que tem alguma alteração para ser feito. Então eu vou começar com uma coisa bem simples, só para a gente ver algo na tela. Write. Olá, raposinha da ABAP Fox. Isto aqui é um comando write, que é escrever. Ele vai escrever na tela e entre aspas simples a string que eu quis que ele escrevesse na tela. Então vou verificar a sintaxe. O programa está sintaticamente correto. Vou ativar aqui nesse palito de fósforo. Ele ativou e vou executar aqui na bigorna aqui, ó. Pá. Olá, raposinha da ABAP Fox. Bacana. Então, esse aqui é o nosso primeiro report que escreve algo na tela. Nós podemos fazer alguma coisa mais interessante. Por exemplo, vamos colocar aqui um comando do, do, que é um laço. Esse laço na programação, ele vai até ter algum comando que faça com que esse laço seja interrompido, ou podemos colocar do 10 times. Então ele vai fazer esse laço 10 vezes. E a gente coloca aqui write, dois pontos, barra, olá. Vamos verificar a sintaxe, ativar e executar. Olha que legal. E vamos voltar aqui e vamos fazer mais alguma coisa. No ABAP, para a gente começar uma declaração de variável, as variáveis são onde nós conseguimos armazenar dados para fazer algum processamento, ele sempre começa com um data. Então vamos declarar uma variável data. Vamos colocar aqui como lcolor. Type C length 1. A declaração de variável ela é bem clara na programação ABAP. A gente declara essa variável aqui, color, do tipo C, do tamanho 1. Existem várias outras formas de declarar a mesma variável, mas essa aqui é a mais explícita, que deixa mais claro o que a gente quer, o nosso objetivo. E olha que interessante, nós vamos fazer uma lógica para cada olá aqui ficar de uma cor. Então, if lcolor igual a aspas simples, quer dizer, igual a vazio, format color 3. Else format color 4. And if. Esse preprinter aqui, ele identa o código. Ele deixa identatuzinho, não sei se fala isso. Identatuzinho bonitinho, olha que fofo. Ele identa o código para ficar formatado dessa forma fofinha aqui, ó. Pim, 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 olha que lindinho. Certo? Só que este códigozinho vai precisar de alguma coisa. Então, se o lcolor for igual a espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar a cor para 3 e o lcolor vai ser setado como X. E se ele cair nesse else, ou seja, o lcolor não for igual a espaço, for igual a X, eu dou um clear lcolor. Isso vai fazer com que, no primeiro do aqui, quando ele entrar a primeira vez, este lcolor vai estar vazio, ele vai formatar como 3 e vai preencher esse lcolor e vai sair. No próximo laço,
o LColor vai estar cheio. Então ele vai para essa parte aqui do else. Ele vai limpar a variável e vai formatar como 4. No próximo laço, ele vai entrar de novo aqui. Então ele vai ficar nessa loucura mágica aqui entre cores. Vamos ver como é que vai ficar. Sintaxe correta, ativar. Ah, que fofura. Então, a cada passagem daquele laço, ele imprime uma cor. Beleza, mas vamos debugar isso aqui. Se a gente clicar aqui no canto, na lateral esquerda, blup, vai ver que ele vai ficar uma linha bem clara. Isso aqui é um breakpoint. E vamos processar. Quando fizermos isso, quando o processo, o compilador parar nessa linha, ele vai inicializar o debug. Aqui, que maravilha. Tá vendo? Ele trouxe o mesmo código. Só que agora trouxe numa tela de depuração. Nesse momento o programa está rodando e ele parou aqui para a gente debugar, ou seja, para fazermos step by step cada passo de linha de código para entender o que o programa está fazendo internamente. Então vamos colocar aqui este F5 ou este botão aqui. Então nesse do a cada 10 vezes, se eu clicar aqui nesse LColor, esse LColor vem para cá, para essa tabela aqui de valores de variáveis. Então esse LColor está com valor vazio. Vou dar mais F5, ele entrou aqui. Vai formatar a cor para 3 para sair na tela. E o LColor vai ser setado como X. Ele imprime ou lá com essa formatação. Vou dar F5, ele vai voltar para o laço. Esse LColor está cheio agora. Ele vai cair no else, que vai limpar ele e vai formatar como 4. E assim por diante. Então, se eu der um F8 aqui, ó, ele vai executar todo o código e está feito. Bacana. Vamos fazer uma coisinha um pouco mais diferente. Vamos declarar uma variável aqui, ó, data L step type string, não, type I. Esse type I aqui é de inteiro, certo? Declaramos uma variável que ela só permite tipos inteiros. Então vamos fazer o seguinte. Esse write aqui, a cada step que esse carinha der, vamos adicionar to L step. Ele vai adicionar a essa variável inteira. Ou podemos colocar assim, ó, lstep é igual a lstep mais 1. Dá na mesma. Ele vai usar a própria variável para adicionar mais 1 nela. E quando encontrarmos esse write aqui, esse write tem uma opção de ser impresso em um determinado posicionamento. Para a gente saber mais alguns detalhes desses comandos ABAP, o que a gente faz? A gente posiciona ele aqui e dá um F1. Quando a gente dá um F1, ele vai pegar a documentação SAP para a gente dar uma olhada. Write ABAP Statement. Beleza? Então aqui nós temos várias opções desse comando write. Write at. Vamos tentar esse carinha aqui. Write at L step. Não, tá estranho isso aqui. Ele deu um erro de compilação. Vou colocar aqui. Ixi. Essa barra é para pular linha, certo? Ele significa que a cada write ele vai pular uma linha, senão ele vai escrevendo seguido no outro. Vamos ver como é que fica. Vamos ativar e vamos processar. Nossa, que loucura. Que loucura, cara, mas não era essa a ideia.
Então vamos colocar aqui skip 1. Esse skip 1 é um comando para pular a linha da tela. Sintaxe ok, ativar e... Ah, olha que legal. Virou um pirilampo mágico aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele ir e voltar loucamente. Então vamos lá. Então vamos colocar 20 vezes. Quando ele fizer 20 vezes, deixa eu espremer um pouquinho aqui só para deixar tudo enxergável na tela. Olha que safadinho. Legal. Então, existem algumas variáveis de sistema. O que são variáveis de sistema? São variáveis que sempre existem quando o programa é compilado, que são a System Variables, que elas sempre começam com SI. Legal? Variables, como é que é? Minha esposa está me corrigindo aqui. Como é que é? Variables. É assim? System Variables. Ah. Então, as System Variables são variables do ambiente. E elas sempre existem em qualquer programa que é executado na SAP. E quando a gente tem um laço de do, existe uma variable de ambiente que mostra exatamente o laço, o número do laço que ele está, que é SciIndex. Então isso aqui vai atuar como uma variável que sempre existe, que sempre está ativa em qualquer programa ABAP em execução. Vamos fazer uma verificação para, se ele estiver entre os 10, ele faz a verificação para cima. Então ele vai ficar aquela coisa descendente. E se ele estiver acima de 20, ele vai fazer o contrário. Então, if SciIndex menor que 10, else and if. Então, se for menor que 10, ele vai adicionar 1. Se for maior, ele vai subtrair 1. Syntax pá. E vamos processar. Ele não vai retomar aqui, né? Ele vai ficar para cá. Ficou parecendo uma barriga. Interessante. Bom, isso aqui tudo pode ser debugado para vocês verem cada step dele acontecendo. Legal? Este é um programa bem simples que a gente só tratou com execução na tela de um programa bem tranquilo. No próximo programa a gente vai já começar algumas declarações mais complexas de variáveis, fazer uma tabela, fazer uma tabela no banco de dados, popular alguns dados e exibir e fazer esse controle. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! E não esqueçam, são variables. Descendente, é decrescente. Mais uma correção, ela falou que não é descendente, é decrescente. Muito obrigado, Dani.
Fala pessoal da BAPFox, esse é o curso online gratuito, onde nós vamos dar um pequeno overview aí sobre como é o ABAP, como ele se situa, é um start inicial. E se vocês gostarem, por favor se inscrevam no curso, que vai dar um nível absurdamente aprofundado para realmente colocar vocês no mercado e se sentirem seguros aí em atuar como ABAPs, legal? Então, vamos colocar a senha que nós colocamos na instalação, na primeira aula. Para a gente entrar aqui no Windows, vamos iniciar o servidor do Minisap. A senha também é a mesma lá do primeiro vídeo, onde instalamos o Minisap. Ele vai passar um tempo até ficar amarelo e depois verdinho. Plim! Olha que maravilha, ficou verdinho. E no primeiro vídeo, eu ensinei como acessar o Minisap, instalando ele na máquina virtual, mas acessando ele através do SAPGUI de fora da máquina virtual. E isso facilita muito a aprendizagem, porque você não vai ter que ficar entrando e saindo da máquina virtual, que pode ser um problema. E você acessa direto do seu host. No caso, eu vou acessar direto aqui do meu Minisap, só para acelerar a minha gravação aqui. Mas vocês podem iniciar da mesma forma que terminamos a primeira aula, legal? Então vamos logar aqui. Legal, entramos aqui no ambiente. A primeira coisa que a gente vai brincar é navegar um pouco. Vamos começar já fazendo um pequeno report, que a gente vai navegar um pouco no que é o repositório de dados e como funciona toda a estrutura de dados do mundo SAP. Vamos iniciar aqui colocando barra SE38. Vamos só colocar SE38. SE38 é uma transação, certo? A transação é como se fosse um apelido para um programa no SAP. Então vamos colocar aqui SE38. E esse apelido levou a gente para esse programa que se chama o ABAP Editor, que é onde nós começamos a realmente desenvolver qualquer programa na linguagem ABAP. Os programas, quando estamos começando, na verdade todos os objetos que são criados pela SAP, eles são criados com todos os nomes, menos dois particulares, menos duas letras em particular, que definem os objetos que são criados pela SAP e os objetos que são criados pelos outros usuários, pelos clientes, que são os programadores e quem está desenvolvendo dentro do mundo SAP. Nós começamos com Y ou com Z, se são esses programas de cliente. No caso, nós somos um cliente da SAP e se quisermos desenvolver algo de fora do standard, de fora com o que a SAP já coloca à disposição, a gente tem que começar com essas letrinhas. Então, por exemplo, se eu quiser criar um programa report underline 001 e dar um create aqui, ele vai aparecer uma telinha para mim solicitando uma chave para esse objeto. Por quê? Porque ele está tentando criar um objeto como se fosse um objeto SAP de desenvolvimento, um objeto criado pela própria equipe da SAP. E não é o nosso caso. Então a gente tem que cancelar aqui e colocar, por exemplo, Y report 001.
Aí ele vai aceitar, porque começando com Y, foge de toda a cadeia de caracteres estándar, legal? Y ou Z. Um título do nosso report, primeiro programa ABAP, certo? Todos os objetos da SAP necessitam de um title. Então, a gente descreve o que o nosso objeto vai fazer. E o tipo, vamos colocar aqui programa executável. E vamos salvar. Essa outra telinha, ele vai pedir para a gente um pacote. Quando nós estamos desenvolvendo na SAP e todos os objetos SAP, eles são agrupados em pacotes de objetos. Isso facilita desenvolvimentos e também para movimentar desenvolvimentos dentro do ambiente. Então, se a gente estiver fazendo uma aplicação nossa, por exemplo, de nota fiscal, nós criamos um pacote de nota fiscal que vai encapsular todos esses objetos. Isso funciona para deixar hierárquico os níveis de objetos e deixar mais organizado. No caso, vamos colocar um objeto que ele é local. Local quer dizer que o objeto não vai ser transportado para nenhum outro cliente. A gente quer que ele fique só na nossa máquina. Então vamos colocar aqui como local object. Você deseja ler? Não quero. Maravilha. Então aqui começamos com o nosso report. Aqui neste label aqui, ó, ele identifica se o programa está ativo ou inativo. Programa ativo é o programa que já foi verificada a sintaxe e ele está pronto para ser executado. Inativo é que tem alguma alteração para ser feita. Então eu vou começar com uma coisa bem simples, só para a gente ver algo na tela. Write. Olá, raposinha da ABAP Fox. Isto aqui é um comando write, que é escrever. Ele vai escrever na tela e entre aspas simples a string que eu quis que ele escrevesse na tela. Então vou verificar a sintaxe. O programa está sintaticamente correto. Vou ativar aqui nesse palito de fósforo. Ele ativou e vou executar aqui na bigorna aqui, ó. Pá. Olá, raposinha da ABAP Fox. Bacana. Então, esse aqui é o nosso primeiro report que escreve algo na tela. Nós podemos fazer alguma coisa mais interessante. Por exemplo, vamos colocar aqui um comando do, do, que é um laço. Esse laço na programação, ele vai até ter algum comando que faça com que esse laço seja interrompido, ou podemos colocar do 10 times. Então ele vai fazer esse laço 10 vezes. E a gente coloca aqui write, dois pontos, barra, olá. Vamos verificar a sintaxe, ativar e executar. Olha que legal. E vamos voltar aqui e vamos fazer mais alguma coisa. No ABAP, para a gente começar uma declaração de variável, que são as variáveis são onde nós conseguimos armazenar dados para fazer algum processamento, ele sempre começa com um data. Então vamos declarar uma variável data. Vamos colocar aqui como lcolor. Type C length 1. A declaração de variável ela é bem clara na programação ABAP. A gente declara essa variável aqui, color, do tipo C, do tamanho 1. Existem várias outras formas de declarar a mesma variável, mas essa aqui é a mais explícita, que deixa mais claro o que a gente quer, o nosso objetivo. E olha que interessante. Nós vamos fazer uma lógica para cada olá aqui ficar de uma cor. Então, if lcolor igual a aspas simples, quer dizer, igual a vazio, format color 3. Else format color 4. And if. Esse printer aqui, ele identa o código. Ele deixa identatozinho, não sei se fala isso.
idento tatuzinho bonitinho. Olha que fofo. Ele identa o código para ficar formatado dessa forma fofinha aqui, ó. Pim, pim, pim. Olha que lindinho. Certo? Só que este códigozinho vai precisar de alguma coisa. Então, se o lcolor for igual a espaço, eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar a cor para 3 e o lcolor vai ser setado como X. E se ele cair nesse else, ou seja, o lcolor não for igual a espaço, for igual a X, eu dou um clear lcolor. Isso vai fazer com que, no primeiro do aqui, quando ele entrar a primeira vez, este lcolor vai estar vazio, ele vai formatar como 3 e vai preencher esse lcolor e vai sair. No próximo laço, o lcolor vai estar cheio, então ele vai para essa parte aqui do else. Ele vai limpar a variável e vai formatar como 4. No próximo laço, ele vai entrar de novo aqui. Então ele vai ficar nessa loucura mágica aqui entre cores. Vamos ver como é que vai ficar. Sintaxe correta, ativar. Ah, que fofura. Então, a cada passagem daquele laço, ele imprime uma cor. Beleza, mas vamos debugar isso aqui. Se a gente clicar aqui no canto, na lateral esquerda, blup, vai ver que ele vai ficar uma linha bem clara. Isso aqui é um breakpoint. E vamos processar. Quando fizermos isso, quando o compilador parar nessa linha, ele vai inicializar o debug. Aqui, que maravilha. Tá vendo? Ele trouxe o mesmo código. Só que agora trouxe numa tela de depuração. Nesse momento o programa está rodando e ele parou aqui para a gente debugar, ou seja, para fazermos step by step cada passo de linha de código para entender o que o programa está fazendo internamente. Então vamos colocar aqui este F5 ou este botão aqui. Então nesse do a cada 10 vezes, se eu clicar aqui nesse lcolor, esse lcolor vem para cá, para essa tabela aqui de valores de variáveis. Então esse lcolor está com valor vazio. Vou dar mais F5, ele entrou aqui. Vai formatar a cor para 3 para sair na tela. E o lcolor vai ser setado como X. Ele imprime ou lá com essa formatação. Vou dar F5, ele vai voltar para o laço. Esse lcolor está cheio agora. Ele vai cair no else, que vai limpar ele e vai formatar como 4. E assim por diante. Então, se eu der um F8 aqui, ó, ele vai executar todo o código e está feito. Bacana. Vamos fazer uma coisinha um pouco mais diferente. Vamos declarar uma variável aqui, ó, data l step type string, não, type i. Esse type i aqui é de inteiro, certo? Declaramos uma variável que ela só permite tipos inteiros. Então vamos fazer o seguinte. Esse write aqui, a cada step que esse carinha der, vamos adicionar um to l step. Ele vai adicionar um a essa variável inteira. Ou podemos colocar assim, ó, lstep é igual a lstep mais 1. Dá na mesma. Ele vai usar a própria variável para adicionar mais um nela. E quando encontrarmos esse write aqui, esse write tem uma opção de ser impresso em um determinado posicionamento. Para a gente saber mais alguns detalhes desses comandos ABAP, o que a gente faz? A gente posiciona ele aqui e dá um F1. Quando a gente dá um F1, ele vai pegar a documentação SAP para a gente dar uma olhada. Write ABAP Statement. Beleza? Então aqui nós temos várias opções desse comando write. Write at. Vamos tentar esse carinha aqui. Write at l step. Não, tá estranho isso aqui. Ele deu um erro de compilação. Vou colocar aqui. Ixi.
Essa barra é para pular linha, certo? Ele significa que a cada write ele vai pular uma linha, senão ele vai escrevendo seguido no outro. Vamos ver como é que fica. Vamos ativar e vamos processar. Nossa, que loucura. Que loucura, cara, mas não era essa a ideia. Então vamos colocar aqui skip 1. Esse skip 1 é um comando para pular a linha da tela. Sintaxe ok, ativar e... Ah, olha que legal. Virou um pirilampo mágico aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ele ir e voltar loucamente. Então vamos lá. Então vamos colocar 20 vezes. Quando ele fizer 20 vezes, deixa eu espremer um pouquinho aqui só para deixar tudo enxergável na tela. Olha que safadinho. Legal. Então, existem algumas variáveis de sistema. O que são variáveis de sistema? São variáveis que sempre existem quando o programa é compilado, que são a System Variables, que elas sempre começam com SI. Legal? Variables, como é que é? Minha esposa está me corrigindo aqui. Como é que é? Variables. É assim? System Variables. Ah. Então, as System Variables são variables do ambiente. E elas sempre existem em qualquer programa que é executado na SAP. E quando a gente tem um laço de do, existe uma variable de ambiente que mostra exatamente o laço, o número do laço que ele está, que é SciIndex. Então isso aqui vai atuar como uma variável que sempre existe, que sempre está ativa em qualquer programa ABAP em execução. Vamos fazer uma verificação para, se ele estiver entre os 10, ele faz a verificação para cima. Então ele vai ficar aquela coisa descendente. E se ele estiver acima de 20, ele vai fazer o contrário. Então, if SciIndex menor que 10, else and if. Então, se for menor que 10, ele vai adicionar 1. Se for maior, ele vai subtrair 1. Syntax par. E vamos processar. Ele não vai retomar aqui, né? Ele vai ficar para cá. Ficou parecendo uma barriga. Interessante. Bom, isso aqui tudo pode ser debugado para vocês verem cada step dele acontecendo. Legal? Este é um programa bem simples que a gente só tratou com execução na tela de um programa bem tranquilo. No próximo programa a gente vai já começar algumas declarações mais complexas de variáveis, fazer uma tabela, fazer uma tabela no banco de dados, popular alguns dados e exibir e fazer esse controle. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu! E não esqueçam, são variables. Descendente, é decrescente. Mais uma correção, ela falou que não é descendente, é decrescente. Muito obrigado, Dani.